Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para darmos continuidade aos estudos dos conteúdos da nossa disciplina de História da Educação. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a educação colonial no período, mais especificamente no período da reforma do Marquês de Pombal, e também pontuamos a chegada da família real no Brasil e alguns acontecimentos que ocorreram ali com a criação de alguns órgãos, de alguns cursos aqui para a colônia brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a educação no período imperial. Quando nós vamos falar da educação no período imperial, nós estamos nos referindo do processo educacional que ocorre ali a partir de 1822 até 1889, que foi o período da independência do Brasil, que se estendeu com o primeiro império de Dom Pedro I e, posteriormente, o segundo império de Dom Pedro II, que durou esses dois impérios até 1889, com a proclamação da República, né? Então, vamos lá. Observem que esse período nós colocamos aí, já falamos, foi elaborada a primeira Constituição brasileira, ou do Brasil. Veja que aqui nós tínhamos um Estado centralizado. Essa primeira Constituição do Brasil, vale ressaltar aqui que com a independência do Brasil, houve uma Assembleia Constituinte, foi convocada uma Assembleia Constituinte pelas lideranças, inclusive com o apoio da coroa do imperador Dom Pedro I, para a elaboração da primeira Constituição do Império. Essa primeira Constituição foi um momento ali que foi instalada em 1823, era uma defesa, de fato, de uma independência. Por essa Constituição de 1823, a Assembleia Constituinte não aceitava que tivesse no Exército, aqui no Brasil, pessoas estrangeiras, principalmente portuguesas, que não tivesse portugueses como funcionário público aqui, que as Forças Armadas, todos os soldados e todos os cargos públicos tinham que ser para pessoas daqui da colônia, e não pessoas que tivessem nacionalidade, e aí nós já tínhamos essa concepção do Estado moderno, né, que tivessem como nacionalidade Portugal. Então, tinha que ser pessoas aqui da colônia, porque já tínhamos aí mais de 300 anos. Então, essa sociedade que nasceu aqui na colônia, quem deveria assumir tanto as funções da segurança nacional, como as funções públicas aqui no Brasil. E aí isso não agradou Dom Pedro, porque ele tinha muitos amigos, amigos ingleses, amigos portugueses, amigos franceses, né, que estavam aqui no Brasil, e essas pessoas faziam parte do palácio, né, da vida palaciana. Então, essa Constituição, o que ele fez? Dissolveu a Assembleia Constituinte e convocou um grupo de juristas para elaborar a primeira Constituição, que foi elaborada em 1824. Dentro desse contexto, o Estado era centralizado porque existia a figura do imperador. Era uma monarquia constitucional, ou seja, não era o poder absolutista que o imperador fazia o que queria. Já existia uma Constituição, o imperador deveria obedecer à Constituição. E cria-se aqui um poder moderador também, e nesse poder moderador ele podia governar de forma autônoma, sem interferência, até mesmo se ele achasse que deveria governar de uma forma dentro de um aspecto que não estava previsto na Constituição, ele poderia tomar alguma decisão. Observe que a Constituição de 1824, no artigo 179, veja na linha A, nós temos a inviabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantido pela Constituição do Império. Então, veja que isso aqui, a inviabilidade dos direitos civis políticos do cidadão brasileiro. Então, observe que no inciso 32 do mesmo artigo, ela assegurava a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Veja que o inciso 33 do artigo 179 da Constituição do Império, ele
temos aqui, permitia a criação de colégios e universidades como espaços destinados ao ensino dos elementos das ciências, belas artes e artes. Então, veja que aqui essa Constituição já dava essa permissão, tanto lá para criar uma educação destinada a todos os cidadãos, como a criação, inclusive, de colégios e de universidades, com essa base aqui, a base das ciências, das belas artes, bem como das artes, né? A Constituição também, mesmo com a garantia constitucional, o ensino elementar era quase inexistente nesse período. Até porque nós tivemos toda aquela turbulência que falamos, das aulas régias, e esse período das reformas, da reforma pombalina, era praticamente inexistente, porque era direcionada para os filhos homens e da elite. Então, com toda aquela dificuldade para o acesso à educação, a elite que tinha condições e tinha as suas relações com a Europa, os seus filhos já iam para a Europa e já estudavam na Europa. A elite tinha acesso às escolas domésticas pela contratação de preceptores para promover o ensino elementar. Veja que aquele ensino elementar que era dado lá pela Companhia de Jesus, então contrata-se os preceptores. Quem são esses preceptores? Alguém que ficava responsável pela educação do ensino elementar, da criança, do menino, aqui no ensino elementar, que eram os professores particulares, né? Temos aqui as escolas de primeiras letras. O governo central ficou responsável pelo ensino superior. Então, ele já diz, olha, as províncias vão tomar conta do ensino elementar e o governo fica com o ensino superior. Daqui, as províncias responsáveis pelo ensino elementar criaram os liceus, e aí temos as províncias na tentativa de atender o setor educacional. Só que as províncias não tinham as condições necessárias, não tinham as pessoas qualificadas. Então, as províncias tinham muita dificuldade, e por ter dificuldade em criação, então muitas delas nem criavam esses espaços de educação superior. Para melhorar a formação dos mestres, foram criadas as escolas normais. A partir de 1835, criou-se as escolas normais, que essas escolas normais eram direcionadas para as moças. Era a época das normalistas, né? Ou seja, essa escola normal era formar a professora para a mulher para ser professora até o casamento, porque era um sinal de status. A moça era professora, né? Era uma normalista, então ela era professora, e isso servia como status para arrumar um bom casamento. Depois que casava, ela não poderia mais trabalhar, ela seria uma boa esposa, uma boa mãe. Então, foi fundado o Colégio Pedro II em 1837, com a responsabilidade sobre a responsabilidade da coroa para ser um modelo para as províncias. Observe que no âmbito cultural, em 1838, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que nós temos aqui o IHGB, nós temos aqui o Colégio Pedro II, tornou-se o ícone do Segundo Império. Ele já foi criado no Segundo Império, né? A educação primária era excessivamente livresca e não era preocupação do poder central. O poder central preocupava com o ensino superior. Observe que as escolas normais seriam base para a uniformização do ensino primário no Brasil. Os cursos superiores para formar professores continuavam ausentes aqui no Segundo Império, né? As escolas normais eram frequentemente ou frequentadas, em sua maioria, por estudantes do sexo feminino, a normalista, por considerar que o exercício da função de professora até o casamento, o que era um sinal de status que eu já falei para vocês, né? Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje, no período imperial brasileiro. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima aprendizagem. Até a nossa próxima videoaula.